Bom dia, olá, Observatório Feminino no ar, comigo, Amanda Antunes, e com a jornalista Aline Neves. Ei, Aline, bom dia. Bom dia, Amanda. Bom dia para todo mundo que está escutando o Observatório pelo rádio e também assistindo a gente pelo YouTube. Um grito de um pai por justiça ecoou em todo o país nos últimos dias. O assassinato brutal de Alice Martins Alves, uma mulher trans de 33 anos, chocou o Brasil e reacendeu o debate sobre violência e transfobia. Durante o velório da filha aqui em Belo Horizonte, o pai de Alice, Edson Alves Pereira, fez um desabafo emocionante à Itatiaia. Ele estava esperando ela, esses três caras, e agrediram violentamente, sabe? Quebrou o nariz, várias costelas, parece que o indivíduo ainda pisou nas pernas dela, tá tudo roxo, E eu pensei, né, pô, que brutalidade. Será que uma transexual não tem direito a viver? Não tem direito a viver em paz, né? Agora, eu perdi uma grande parceira, amiga, sabe, companheira de filme, de tomar uma cervejinha dentro de casa, né? E ela estava até com pressentimento que alguma coisa ia acontecer. Tinha uns 3 meses que ela não estava saindo. Falava, pai, eu não vou sair não, eu tô com medo. Aí, de tanto ficar em casa, eu falei, filha, vai dar uma volta, tem muito tempo você tá dentro de casa. Aí acontece o fato. É filho, né? É um filho da gente, né? Aí ela falou comigo, pai, eu não pedi para nascer assim. Eu sou assim. Eu sou assim. E a gente vai mudando o coração e aceitei, entendeu? Mas não tem jeito, ela é LGBT mesmo, ela é uma mulher trans. E de lá para cá, eu fui sendo cada vez mais amigo, deixei de viver minha vida para acompanhar minha filha. Como ela ficou sem amigos, né? Que muita gente afasta, né? Eu parei de sair de casa para ficar com ela, fazer companhia, né? Eu sou pai, sou amigo. Agora, tô sem ela. Esse apelo ganhou repercussão nacional, ultrapassando 1 milhão de visualizações e despertando manifestações de solidariedade de artistas, ativistas, enfim, da sociedade que pede por justiça. Alice foi violentamente agredida no dia 23 de outubro, na Savassi, região centro-sul da capital, e morreu em decorrência das complicações dessa brutalidade. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o caso por meio do Núcleo Especializado de Investigação de Feminicídios. E hoje, no Observatório Feminino, vamos refletir sobre o que o caso da Alice representa e quanto ainda precisamos avançar na luta por respeito, dignidade, segurança para todas as mulheres em todas as suas existências. E conosco aqui, Camila Mantovani, ela que é modelo brasileira com carreira internacional, já foi musa aí de escola de samba, é atriz, mulher trans. Camila, bom dia, obrigada pela presença aqui conosco. Olá, meninas, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, né? Infelizmente, num momento tão triste, falar dessa crueldade, dessa monstruosidade que aconteceu com a Alice. Ô Camila, e a gente sabe que, e é o que nós esperamos, que a Alice não seja mais um dado, né? Mais um número. E felizmente foi nacionalmente, né, divulgado pra gente debater, né? Porque para que a gente não acompanhe mais situações como essa, né? E chegando até você aí no Paraná, né, ô Camila, você que vem acompanhando, auxiliando a família, né, da Alice, do Edson, que você, né, não conhecia, conheceu agora com essa tragédia. Como que você vem acompanhando toda essa situação e vendo toda essa brutalidade? Na verdade, quando foi segunda-feira, eu estava em São Paulo, né? Porque o caso, a Alice parece que ela foi espancada há 15 dias atrás, correto, Amanda? Isso, no dia 23 de outubro, um pouco mais de 15 dias. Eu acho que a mídia, a entrevista que inclusive você que fez ao senhor Edson, né? Foi ao ar ao domingo, que eu acho que acredito que o país conseguiu realmente ver as imagens e entender um pouquinho. Só porque a notícia ela se espalhou rapidamente. Eu estava em São Paulo, recebi uma ligação de uma jornalista, uma amiga, perguntando se eu tinha visto o vídeo, se eu queria comentar sobre o caso. E eu fiquei simplesmente incrédula que eu estava vendo aquele vídeo, vendo aquele desabafo daquele pai.
automaticamente me deu uma dor no peito, na alma. Pensei, eu tenho que ajudar esse homem de alguma forma, porque eu me coloquei no lugar da filha dele. Eu acho que o que está acontecendo no nosso país é tudo devido à desinformação. Eu até falei que agora, eu tinha postado antes de ontem falando sobre essa monstruosidade. Eu vi que o governador de Minas, ele viu as minhas postagens, eu fiz essa cobrança ao Ministério Público e às autoridades de BH, né, não só de BH, como o país inteiro, que, infelizmente, esse assunto é muito delicado, mas é necessário a gente falar sobre ele, porque eu sempre falo, esse caso da Alice, que aconteceu com a Alice, ocorreu, claro, né, que eu vi que, né, Amanda, infelizmente, agora já descobriram, a polícia já sabe quem são os indivíduos, né, são funcionários de uma pastelaria, ainda não divulgaram o nome desses, se é que a gente pode falar de pessoas, né, desses monstros. E, infelizmente, eu fiquei assim, juro para vocês, em todos os anos de carreira, mais de 15 anos, a gente está acostumado a lidar e ver casos assim, mas a Alice, eu fiquei me imaginando, gente, como que a pessoa sai de casa para poder ir numa pastelaria, né, se divertir, e simplesmente a família tem uma notícia à tarde que ela tinha sido espancada. Então, assim, num lugar onde que eu vi ontem uma reportagem falando que ela sempre pagava a conta, agora, infelizmente, arrumaram um álibi, mas a gente já sabe que esse crime não foi devido àquela A R$22, álibi que eles né? arrumaram de R$22, porque eu acredito que eu vi que um dos funcionários do estabelecimento falou que ela sempre pagava a conta. Então, assim, fica uma coisa muito controversa das palavras, porque se ela frequentava o lugar e sempre pagava a conta, então por que só agora ela foi brutalmente agredida, que inclusive levou, né, a óbito devido a essa situação? Então, assim, a polícia, ela tem que investigar realmente atrás de tudo. As pessoas, às vezes, que estão em casa nos assistindo, que às vezes estavam naquele momento, gente, é uma vida, independentemente do que ocorreu, pelo medo, porque as pessoas têm medo, né, Amanda, às vezes, que presenciou aquela situação e tem medo de denunciar, de contar, mas não tenha. Infelizmente, esse caso ele precisa ser mostrado para que isso não ocorra de novo, né? Infelizmente, abre as portas para a gente voltar a esse assunto, a debater ele, para que a única coisa que muda hoje na vida das pessoas é a educação e informação. Eu acredito que nós, brasileiros, hoje não estão tendo esse apoio das autoridades explicando, porque esse assunto é um assunto muito leigo, as pessoas não entendem mesmo. Eu falo sobre mim, porque quando as pessoas me perguntam da minha vida, do meu histórico, que eu evito a falar, eles ficam surpreendidos e ficam pensando perguntas estranhas como: será que uma mulher trans vai no ginecologista? Será que a mulher trans vai no urologista? Ataques assim, de coisas assim que você percebe que as pessoas não entendem sobre esse assunto. Isso é papel das autoridades, né, do nosso país, levar informação para a população para entender, porque esse crime que ocorreu, essa monstruosidade com a Alice, é devidamente ao preconceito. Não tem o que falar ali. Um álibi que eles arrumaram de R$22. E outra, eu me questiono, já tem 15 dias que já ocorreu essa brutalidade, esse ataque com ela. Ela foi para o hospital. Como que esse hospital, essas pessoas, esses enfermeiros, as pessoas que receberam ela ali, os médicos, não viu que ela estava, né, machucada? Por que mandaram ela para casa? Então, assim, tem muitas questões que ainda não foi respondida, né? A gente aguarda as respostas, e eu também, assim, estou ansiosa para ver as pessoas, conhecer um pouco da história deles e queria entender o porquê que eles fizeram isso com ela. Isso a gente já sabe, né? Devido ao preconceito. Mas por quê? Eu queria entender por que gerou tanto ódio uma pessoa ser quem ela é. Eu nem falo nessa sequência no que o álibi que eles falaram por devidamente ela estar devendo ali R$22. Eu acho que às vezes a pessoa naquele momento ela deve ter sentido uma pressão ou ficado tão assustada que às vezes também a única reação que ela teve naquele exato momento foi de pânico. E parece que, pelo que eu ouvi, eles não deixaram nem ela explicar em nada, porque ele só falou para ela perguntando, né, questionando se ele ia bater nela. Então, assim, eu ainda estou, né, realmente aguardando, esperando. Fiquei super contente que a Luísa Brunet, ativista, me ligou para poder
entender sobre o caso, para ver como estava em andamento essa investigação. Assim, tem muita coisa ainda que a gente não sabe, temos que aguardar. Camila, eu também estava assistindo a coletiva da Polícia Civil, né, em que a delegada explica, né, como é que aconteceu, o que aconteceu exatamente, né, logo que ela saiu da pastelaria e foi embora. E para mim está muito claro que é um crime ali de transfobia mesmo. Mas se fosse, né, se a Alice fosse uma mulher cis, será que esses homens, né, eu também nem sei como chamá-los, né, homens, bandidos, criminosos, será que eles bateriam também se ela fosse uma mulher cis? Porque a gente, é recorrente aqui, né, Amanda, na nossa pauta, a violência contra a mulher, né, de companheiros, de namorados, de maridos. E a violência, ela se espalha muito rápido, né? São desde meninas, crianças, né? Bebês, adolescentes, mulheres jovens, mulheres velhas, mulheres trans. Ela está se espalhando para todas as idades agora, né? Nós somos vítimas dos homens, né? Infelizmente. Isso é assustador. Isso, né? É assustador, né? Isso que eu ia falar, é assustador. Exato. Aqui a gente também não fala só sobre, por ser uma mulher trans, sobre a violência mesmo que a mulher vem enfrentando ao longo dos tempos. E eu acredito que a gente chegou num momento no nosso país que a violência tá muito, tem que parar. Ô Camila, e eu queria ouvir de você até me desculpa se tiver sido invasiva, você, né, me deixou claro pra gente várias vezes que você gosta de mostrar o seu trabalho, né? O seu trabalho de sucesso, modelo, né? Modelo brasileira com carreira internacional. E você não gosta, né, de quando te apresentam como mulher trans. Mas eu queria saber de você, qual foi o seu sentimento ao ouvir, era um apelo por justiça, mas era muito amor, né, na fala daquele pai. E a gente precisa de familiares como o seu Edson, né? Amanda, quando eu vi a reportagem dele, eu fiquei assim, me doeu tanto que eu pensei, a única coisa que eu precisaria fazer é ajudá-lo ele. Entrei em contato, consegui falar com o Sr. Edson, eu fiz uma doação para ele, porque eu vi que ele não conseguia falar nem responder, eu sei que estava muito recente, mas eu precisava de ajudar ele em alguma forma. Eu acho que, assim, não tem nenhum... Eu acredito que todo ser humano que ouve aquele pai falar, automaticamente se impacta, porque ali a gente está falando de vida, né? Não é nem sobre como o ser humano tem coragem de tirar a vida do outro naquelas circunstâncias. Eu não entendo isso, porque eu não vivi isso. Agora, em relação a essa debate que a gente está falando, Amanda, sobre que eu nunca gosto de falar sobre, não é que eu não gosto. É ressaltar, porque eu fiz uma campanha na França, muitos anos atrás, para uma empresa de cosméticos, e automaticamente eles colocaram lá trans de sucesso. Eu fiquei pensando assim, gente, por que essa palavra vende tanto? Por que essa palavra cria tanto argumento, cria tanto discussões sobre um assunto tão simples? Porque, assim, como eu falo, eu não me identifico como, bom, pelo menos no meu histórico, né? Porque, assim, Amanda, cada pessoa tem uma vivência, né? Tem uma história. Eu tenho a minha, por exemplo. Eu não fui com o tempo, com uns anos eu me mudei. Eu já nasci assim, inclusive eu faço tratamento desde os meus 6 anos de idade, né? Para poder repor hormônio e conseguir manter meu corpo saudável. E devidamente porque eu nasci dessa forma. Então, assim, automaticamente eu sempre via que a mídia, ela sempre me colocava como a trans, a modelo trans, a atriz trans, porque aquilo ali vendia e era like. E eu acho muito triste isso, porque a gente tem que falar sobre o trabalho, sobre o caráter da pessoa, não quem ela é. Porque até então, o que eu sou, deixo de ser, não vai afetar na sua vida, nem da nossa colega, nem na vida de ninguém. O que vale hoje é o caráter da pessoa. Mas, infelizmente, as pessoas colocam esse tema sempre na frente, e isso é tão triste.
Mas é a realidade do que vivemos, né? É isso aí. Ô Camila, obrigada pelas palavras. Vamos então agora, né, Aline, mudar um pouco de assunto, mas a gente ainda continua falando de violência contra a mulher. Em Pernambuco, a justiça teve que entrar em ação porque a direção, gente, de um posto de combustíveis estaria obrigando as funcionárias a usarem leg e cropped. Claro que essa medida, né, gerou aí diversas denúncias de constrangimento, né, aí de vulnerabilidade das funcionárias. E a justiça, portanto, decidiu que a empresa fornecesse, portanto, né, a justiça teve que entrar para que uma empresa fornecesse uniformes adequados às funcionárias. Na decisão, a juíza Ana Isabel Guerra apontou que a norma de usar calça leg e cropped como uniforme gera constrangimento, vulnerabilidade e potencial aí assédio. A minha opinião, acho que eu já fui dando ao longo aí da narração dessa notícia, porque é inacreditável que a justiça tenha que entrar em ação para que funcionárias tenham uniformes adequados. Eu nunca cheguei num posto de combustível e vi lá, né, um homem, um trabalhador de shortinho, né, uma blusa regata ou sem camisa, sempre. Pois é, e quando vem a mulher, cropped e leg, é inacreditável. Camila, quando você vê uma notícia dessa, qual que é a sua opinião sobre isso? Amanda, eu acho que a gente está vivendo uma fase da nossa vida que, assim, é muito difícil você ficar vendo, focar. Eu evito muito ficar vendo notícias ultimamente, porque não são tão saudáveis, né? Eu fico pensando assim, a justiça brasileira tem tanto problema sério que as pessoas deveriam preocupar, né? Como a saúde do nosso país, essa tragédia que aconteceu agora no Rio de Janeiro, essa matança que aconteceu, tantas coisas sérias, e as pessoas ocuparem a justiça com fatos desse, né? Imagina um estabelecimento, esse empresário, como que ele coloca as funcionárias para poder usar o uniforme dessa maneira. É uma coisa assim que eu evito até ver, porque querendo ou não, mexe com a gente, né? É inacreditável. Eu falo que a gente tem que rir às vezes para não chorar. E mexe muito, né, Amanda? Porque as mulheres estão lá para trabalhar, né? E quando a gente quer se sentir confortável, né, Camila, no nosso ambiente de trabalho, a gente não quer ser assediada no nosso ambiente de trabalho, né? A gente só quer trabalhar. E é muito desconfortável mesmo você tá ali de cropped, com uma calça super apertadinha, tendo que atender, né, motoristas. E aquilo ali eu acho que gera tanta insegurança no momento, né, que você vai prestar aquele serviço, que não. Por que o homem usa o macacão? Por que a mulher também, a frentista, que trabalha no posto, não pode usar o macacão igual o homem, né, Amanda? E é sempre colocando o corpo da mulher em xeque, né? Sempre a mulher tendo que mostrar o corpo para mostrar ali que ela trabalha bem. Não, gente, a pessoa é aqui, ó, é com a mente, não é o corpo. Exato, é o que a gente está falando. A gente está falando sobre isso. Não precisa você mostrar corpo ou qualquer outro tipo de maneira de se mostrar, porque acho que a gente tem que mostrar o nosso caráter, o nosso trabalho, como você trabalha. Eu acho que hoje realmente está faltando também, né, um pouco de senso, né? Esse empresário, proprietário desse posto de gasolina, eu acredito que várias empresas conhecidas que tem umas redes de postos de gasolina, eu nunca vi frentista colocar leg e cropped para poder trabalhar. É uma coisa absurda. Talvez ele quisesse fama nacionalmente. Conseguiu, a justiça veio e agora uniforme adequado aí para as funcionárias. A gente vai mudar também de assunto um pouquinho agora, porque nessa última semana aí que passou, a socialite, né, que todo mundo conhece, né, ai que loucura, Narcisa Tamborideg, falou sobre as frustrações dela com o ex-marido, o diretor de TV Boninho, durante uma entrevista no programa De Frente com a Blogueirinha. Nesse programa, a Narcisa falou que a filha deles, a Mariana, passou em uma universidade de Londres, né, e o diretor não deu nem parabéns para a filha. Ela também disse que o carro da Mariana quebrou, né? E abre aspas, Narcisa falou assim, ele foi incapaz de trocar um carro. A gente sabe, né, que o Boninho tem muito dinheiro, né? Trabalhou na Rede Globo anos. E a Narcisa ainda falou assim, ele é um péssimo pai ausente, que não dá amor pra ela, ele só gosta da outra filha. Com a repercussão, o Boninho, né, usou as redes sociais, negou todas as acusações feitas por Narcisa. Eu acho que essa história, Amanda e Camila, tem 2 pontos, né? Primeiro, a exposição, né? Será que vale a pena mesmo expor
a relação tão íntima e familiar ali, mas também tem a questão da Narcisa mãe, né, que vê com certeza algumas coisas ali por ser uma mulher separada já do Boninho e ele, né, com outra filha e tal. Será que ela não sentiu realmente, Amanda, que esse fato, né, quando ela fala que ele é um péssimo pai, é um pai ausente, será que isso é verdade? Por isso ela quis expor, né, pra gente, porque a gente não convive com o Boninho, a gente não sabe como ele é, né? E aí eu fico na dúvida, assim, em quem acreditar. Será que realmente é a Narcisa que tá certa ou o Boninho, Amanda? Eu acho que foi um pouco de pedido de socorro ali, sabe? Pelo que essa menina pode ter passado ao longo da vida. E aí a gente chega naquela situação que dinheiro não compra tudo. Não adianta. Talvez as coisas mais importantes, o dinheiro não vai comprar. E aí, eu fiquei pensando depois, falei, caramba, que orgulho essa Mariana, né? Porque nasceu em berço de ouro. E pelo que eu fui pesquisar, ela é psicóloga, trabalha pelo SUS, né? Atendendo pelo SUS e totalmente assim, fora da mídia, tem a vida dela ali, totalmente ao contrário, né? Da mãe, do pai. E seguiu o caminho dela e agora passou, né? É uma universidade, né? Em Londres. Isso. Então, assim, deve ser muito inteligente, enfim, buscando o próprio caminho. E aí, eu acredito que talvez ela quisesse o reconhecimento do pai. Infelizmente, talvez não tenha. E enfim, é triste, né? Quando uma situação dessa vai parar, né? Num programa ali, num podcast. E assim, eu acho que foi um pouco de pedido de socorro mesmo, talvez pela filha, né? E ela foi bem leoa. E aí, Camila? Gente, eu sempre falo assim, privacidade é uma coisa tão séria, né? Eu sempre tentei preservar a minha vida íntima. Eu conheço muito bem, conheço a Narcisa, ela é muito amiga do Marco Antônio de Biagi, que é meu grande amigo, eu sempre encontro ela nas festas, nos lugares. Ela é realmente aquilo que vocês veem, super autêntica, né? Eu acho que ali na entrevista de frente com a blogueirinha, ela foi ela mesma, a Narcisa, ela nunca teve máscara, ela sempre foi verdadeira. O que ela tem para falar para vocês, ela vai falar. Então, eu acredito que ali naquele exato momento ela se sentiu tão à vontade, porque, meninas, vocês concordam? A blogueirinha realmente recebeu a Narcisa assim com muito carinho, muito cuidado. A gente que conhece a Narcisa, ela não para, ela é inquieta daquele jeito. É a personalidade dela, é o jeito dela ser aquilo. Então, eu acredito que ela ficou muito confortável de estar de frente ali com a blogueirinha e automaticamente quis contar, né? Dividir esse peso para as pessoas entenderem, né? Um lado por uma cobrança, né? Porque eu acredito mesmo, realmente, pelas coisas que a gente sempre vê e fala, deve ter ali, sim, uma preferida, porque é fato, né? A Narcisa já tem esse histórico de anos reclamando do Boninho, que ele não faz esse papel com todos os cuidados com a filha, né, da Narcisa. Então, assim, eu não me... Se fosse outra pessoa, eu até me assustaria, mas vindo da Narcisa, eu não assustaria. Porque a personalidade dela é aquela, então ela é assim. Então, às vezes, as pessoas de fora vê a Narcisa, era uma pessoa que, para quem não conhece, que assusta. Mas ela é realmente aquilo ali, a personalidade dela é exatamente. Então, se ela tivesse que falar até outra coisa ali, ela falaria, com certeza. E nesse caso, eu acho que quem fica sofrendo é a menina, né? É a Mariana. Exato, é a Mariana. Não tem como. Eu acho que esses assuntos assim polêmicos, como a gente já aproveita para poder falar agora, né? A Adriane Galisteu fez a série agora, né? O Meu Ayrton. E todo mundo falando assim, gente, esse assunto já acabou, esse assunto já acabou, esse assunto não acabou. Achei maravilhoso que a família dele realmente tentou tirar ela de cena de tudo. E a HBO veio e trouxe a verdade. Eu acho que o trabalho de vocês, né, que trabalham com a imprensa, que está sempre ali, tem que trazer sempre a verdade, porque a população às vezes não entende nada, né? Está tendo muita fake news, isso atrapalha muito. Então vamos, né, Aline? Camila, obrigada pela presença, né? É um assunto difícil, mas importante. E é uma luta que a gente vai continuar nela aí por respeito, né? Por todas as mulheres, pelas pessoas, né? Respeitar o outro, que a gente possa sair de casa e voltar bem, voltar com vida. Obrigada, viu, pela presença. Meninas, obrigada pelo convite, Amanda e Aline. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada, viu, Aline? Vamos, então, até semana que vem, né? Até semana que vem, gente. Um beijo, boa semana para todos nós. Tchau.